Boa noite, galera. A gente está mais uma vez aqui dando as aulas sobre citologia 1 e 2. A gente vai falar um pouco sobre a membrana plasmática hoje. A aula anterior a gente tinha falado um pouco sobre características gerais da célula, introdução à célula, bem dizer, e também sobre a teoria endossimbiótica. Hoje a gente vai adentrar um pouco mais na membrana plasmática. A gente já tinha dado resumo na aula passada, mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Vou começar falando sobre a membrana plasmática. A gente vai falar sobre quem estudou ela mais aprofundadamente. O cientista Seymour Jonathan Singer e Garth L. Nicholson foram os primeiros cientistas a estudarem mais a fundo a membrana plasmática, né? E eles proporam o primeiro modelo mais sistemático, mais estudado da membrana plasmática, que ele foi denominado modelo mosaico fluido. Mosaico porque a membrana, a gente vai ver um pouco mais para frente, ela é composta por várias partezinhas diferentes que compõem toda a membrana, e fluido é por causa que ela não se trata de uma estrutura rígida, ela se trata de uma estrutura um pouco que tem mais movimento, que é um pouco mais mole. A gente pode assemelhar a algum tecido ou a uma própria onda do mar. A espessura da membrana plasmática ela vai de 6 a 9 micrômetros, ou seja, ela é muito, muito fina e para você conseguir ver detalhes dela, tem que ser um microscópio de 4.000, 10.000, 40.000 vezes, ou seja, de microscópio eletrônico, e ela tem a definição dela como lipoproteica, ou seja, ela é formada por lipídios e proteínas. Quando a gente fala de mosaico fluido, a gente pode ver por essa animação que está aparecendo no slide, é que ela forma onda, ela tem o seu movimento, então ela não se torna rígida. Quando a gente compara uma célula a um ovo, a única parte que a gente está fazendo tipo uma comparação leiga é a questão da membrana plasmática, porque se a membrana plasmática fosse igual ao ovo, ela iria ser um pouco mais rígida, mas no caso, ela é bem mais fluida. Agora a gente vai falar um pouco sobre as suas funções. Qual é a função principal da membrana plasmática? A principal, e tipo, mais obviamente, seria a função de revestir a célula. A membrana plasmática ela está em toda a volta da célula, não existe nenhum outro tipo de célula, sendo uma bactéria, ou seja, o procarionte, eucarionte, célula animal, vegetal, que ela tenha uma parte revestida e outra não. Ela é totalmente revestida, independente da célula. A próxima função, mais importante consideravelmente, é a de selecionar. A membrana plasmática ela tem a função de selecionar o que entra e o que sai da célula. Nessa animação, a gente pode ver moléculas de água indo do meio exterior ao meio interior da célula, ou seja, ela está selecionando. Se tivesse moléculas de enxofre e ela quisesse apenas água, ou seja, osmose, ela ia dizer, não vai entrar, então eu vou pegar a molécula, que no caso é a proteína, que seleciona a água e vai botar aquela água para dentro, que é a quantidade que ela está necessitada. E por último, a gente tem a função de proteger, né? Vários corpos estranhos, vários corpos infectantes, ou seja, um vírus, uma bactéria, um verme, poderia hospedar uma célula, sendo que ele não consegue hospedar aquela célula tão facilmente porque ela dá essa função de revestir e ao mesmo tempo que ela reveste, ela protege. A gente pode ver aí um vírus, vamos supor um coronavírus, e ele está tentando invadir a célula e não consegue por várias funções e propriedades da membrana plasmática. Agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura, né? A membrana plasmática, como eu falei anteriormente, é um mosaico fluido, ou seja, é composta de várias partes. O mosaico é várias cerâmicas juntas, né? A primeira que a gente vai falar é propriamente da bicamada lipídica, né? Como é que ela se forma? A bicamada lipídica, ela é principalmente formada por fosfolipídios, que por sua interação hidrofóbica e hidrofílica fazem ela ser resistente. As pernas, as caudas hidrofóbicas, elas são voltadas para dentro da membrana, enquanto as cabeças, que são hidrofílicas, são direcionadas para fora e para dentro da célula. No caso, a estrutura que faz com que tenha essas propriedades do fosfolipídio é justamente essa que vocês estão vendo. Ela tem uma cabeça polar, ou seja, é uma cabeça hidrofílica, ela gosta de água, hidroágua, fílica, gostar, interagir, e ela tem duas caudas que são hidrofóbicas, ou seja, ela repele a água. Então, por isso elas ficam voltadas para dentro, como vocês podem ver nessa imagem, e ela não vai ter contato com a água, beleza? A molécula ela é formada por uma cabeça que é formada por um fosfato e um glicerol, ou seja, hidrofílica, tem relação com a água, e as duas caudas são formadas por ácidos graxos, ou seja, ela tem essa propriedade de não gostar, de repelir a água. Após os fosfolipídios, a gente tem as proteínas. Proteínas que podem ser integrais, periféricas, de transporte, sinalizadoras, podem ser enzimáticas, tem várias funções.
Aqui a gente está vendo imagens de proteínas que estão de uma forma resumida, tipo assim, basicamente ilustrada, mas se a gente fosse ver realmente uma membrana, uma proteína, como é a sua estrutura, a gente poderia imaginar um fio de telefone. Telefone fixo, aqueles bem antigos que tem aquele fio bem em espiral, ou seja, ela é um grande espiral de material, onde quando ela se condensa, quando ela está bem juntinha, ela fica um pouco mais rígida e dá essa característica de ser um pouco mais sólida. Essas proteínas elas estão imersas na membrana e elas podem estar fora da membrana, mas a presença na membrana plasmática em si é muito importante para vários processos intracelulares. Após a proteína, a gente vai ter o colesterol, que a gente tem aquele mito na nossa cabeça de sempre falar: ah, mas colesterol demais no sangue faz mal, colesterol demais no nosso corpo faz mal. Sim, tudo em demasiado no nosso corpo, em qualquer situação, ele vai ser demais. Se você beber muita água, você vai se dar mal em algum momento. Sendo que o colesterol tem sua importância muito grande no nosso organismo, por causa que ele tem um papel principal de dar consistência à nossa membrana plasmática. A membrana plasmática presente em todas as células do nosso corpo. Porque imagine comigo, aquela animação que estava no começo da aula, ela mostrava o quanto ela é fluida, né? Ela tem aquelas ondas, aquele movimento. Imagine se ela não tivesse esse colesterol entre os lipídios, como vocês podem ver como ela se organiza aqui, ó. Ela fica entre os lipídios. Se não tivesse colesterol entre os lipídios, ela ficaria muito fluida, teria até a chance de se romper, e a gente talvez nem tivesse aqui, nem tivesse vida na Terra, né? Porque se a membrana rompe, a célula morre. Então, ela tem essa função de dar mais consistência, diminuir a rigidez da membrana plasmática. A estrutura do colesterol, basicamente, é uma cabeça hidrofílica, parecida com o fosfolipídio, e uma cauda formada por uma grande cadeia policíclica de álcool. Então, essa cadeia policíclica de álcool dá essa característica de ser hidrofóbica e, assim, dando também essa característica de se organizar dentro da membrana plasmática dessa forma, igual aos fosfolipídios. A próxima estrutura que faz parte da membrana plasmática é os carboidratos. Os carboidratos eles podem ser chamados de glicídios, de sacarídeos ou, basicamente, de açúcares. Esses carboidratos eles têm a função principal de reconhecimento celular, de adesão e de proteção da célula. Ou seja, ele vai estar no lado exterior da bicamada lipídica, ele pode estar no lado interior, mas é em pouca quantidade, mas principalmente no lado exterior, e ele pode reconhecer, ou seja, se chegar uma célula de outro ser humano ou um vírus, ele vai reconhecer que ela não é daquele corpo, ela não é amiga, e ela vai pedir para o sistema imune, vamos supor, defender ela, mandar, tipo, tirar ela de perto. Tem a questão da adesão celular, que tipo, ela pode aderir a outra célula, ou seja, uma célula que tem um carboidrato e outra célula que tem um carboidrato, se ela juntar, vai ter a interação e vai se grudar uma na outra, e na proteção, por causa que ela forma uma grande quantidade de carboidratos que formam o chamado glicocálix nessa membrana plasmática. Nessa ilustração você vê 1, 2, 3, 4, 5, mas na verdade seriam um em cima de cada lipídio e de cada proteína. Um carboidrato que é ligado a uma proteína se chama glicoproteína, e um carboidrato que é ligado a um lipídio se chama glicolipídio, basicamente. E por último, de todas as estruturas, a gente tem um citoesqueleto, que não faz parte da membrana plasmática, ele apenas dá sustentação. Quando a gente fala, vamos supor, de um telhado, a gente poderia dizer que os telhados são a bicamada lipídica, todo aquele arranjo, e aquelas vigas por baixo do telhado são o citoesqueleto, ou seja, ela está dando sustentação, tipo, ele não é fundido com a telha, ele não faz parte da telha, mas ele está dando aquela sustentação básica para que ela fique naquele tamanho. O citoesqueleto que fica dando sustentação à membrana plasmática, ele pode ser basicamente formado por microfilamentos de actina, que são dois microfilamentos que vão se organizando, entrelaçando, e microtúbulos, que são duas subunidades que se organizam formando um tubo que dá toda essa sustentação. Ou seja, se a célula for globular, se ela for pavimentosa, se ela for colunar, ela tem aquele formato justamente pela organização do citoesqueleto. Agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de proteínas, né? Apenas não tem proteínas da membrana plasmática, tem suas funções e suas propriedades. Para começar, a gente tem as proteínas periféricas. Infelizmente, nessas proteínas periféricas, a função mais estudada é a enzimática. A gente só vai ter essa função, por enquanto, para apresentar para vocês.
A enzimática é uma função muito importante, porque a função enzimática, bem dizer, é a produção de água a partir de uma mensagem ou de uma solicitação. A gente pode ver nessa animação que a gente tem aqui, um grupo enzimático, ou seja, só não é uma proteína enzimática, aí sim duas, e essa proteína, ela vai receber uma mensagem, no caso é a molécula mensageira. Essa molécula mensageira vai se anexar a essa proteína, mandando a mensagem para ela fazer, tipo, a tradução e tudo mais, e a produção dessa proteína amarela, vamos supor. Sendo que essa proteína amarela, ela vai servir também como mensageira. Ela vai levar a mensagem para a outra proteína ao lado. Essa proteína, por sua vez, vai mandar uma mensagem dizendo que é para produzir a proteína quadrado verde, e essa proteína quadrado verde, por fim, é o nosso produto. A gente está usando tipo triângulos, bolas, quadrados, mas é só para ilustrar mesmo, porque cada proteína, cada mensagem tem sua denominação correta. Agora a gente vai para as proteínas integrais. Na proteína integral, a gente tem dois significados. A gente tem a proteína ativa, de transporte ativo, e a proteína passiva, de transporte passivo. A gente vai começar pela transporte passivo. Quando a gente fala a palavra passiva, é porque ele não necessita de energia. Ele não está gastando aquela energia, correto? Então, se a nível celular a gente fala energia, a gente está falando de quê? De ATP, adenosina trifosfática. Então, se ele não necessita, ele é passivo. A gente pode ver nessa animação, basicamente, o transporte de água de fora para dentro da célula, esse ciclo vicioso, vai para dentro, vai para fora, vai para dentro, vai para fora. E a gente percebe que ela anda livremente. Claro, se fosse uma proteína que tivesse formato triangular dentro, a água não poderia entrar, porque ela é seletiva, a membrana é seletiva. Sendo que, no caso, essa proteína que se chama aquaporina é justamente para isso, é para o transporte de água. E tem uma grande diferença entre osmose, que é o que está acontecendo nessa imagem, para difusão. Osmose é a entrada e a saída de água, de solvente de dentro de uma célula. Difusão, no caso, é a entrada e saída de soluto, ou seja, de sal, de açúcar de dentro de uma célula. Então, essa diferença é bem importante da gente saber. Após a passiva, a gente vai falar um pouco sobre a ativa. O transporte ativo, logo fala, se o outro não necessitava de energia, o ativo ele necessita de energia. Um movimento ativo, ele vai estar gastando energia. E como eu falei, a nível celular, energia é igual a ATP, adenosina trifosfática. Nesse exemplo, a gente vê a bomba de sódio e potássio. Essa bomba é muito importante para as nossas células porque ela vai delimitar a quantidade certa de sódio e potássio que está dentro e fora da célula. Mas para fazer esse movimento e essa seleção mais arriscada, ela vai precisar da ATP. Nessa animação, a gente vê o seguinte, que no lado exterior da célula tem muito potássio, enquanto no lado interior tem muito sódio. Como é que a gente vai resolver isso? Através da bomba de sódio e potássio. Então, a gente vai em uma situação hipotética com potássio do lado exterior, querendo entrar para dentro da célula. Então, ele se anexou no sítio ligante. O que é sítio ligante? É um local das proteínas que só recebe aquela molécula, só recebe aquele elemento. Entendeu? Beleza, ele já está com a molécula de potássio lá anexada, sendo que ele precisa passar para dentro, né? Tipo, ele não pode ser um canal que nem uma aquaporina, que é só um buraco. Ele precisa segurar aquela proteína e, no momento certo, botá-la para dentro. Então, ele vai necessitar de ATP. Então, a ATP vem lá da mitocôndria, viaja pelo citoplasma e se anexa no sítio ligante dele, do ATP. Como eu falei, a adenosina trifosfática é quando ela tem 3 fosfatos, sendo que quando o ATP sai de energia, ele vai perder um desses fosfatos. Então, se é trifosfato, ele vai perder um, ele vai ficar uma adenosina difosfática, um ADP. E vocês vão perceber agora, quando o potássio vai entrar dentro da célula, percebam no ATP. O ATP agora vai mudar para ADP. Ele cedeu energia e vocês perceberam que a proteína que estava nesse formato, ela fez esse, porque o ATP cedeu energia. E, consequentemente, a molécula de potássio vai entrar dentro da célula, assim ficando muito mais balanceado. Entre o que havia pouco potássio, agora tem uma quantidade muito maior. E por último das funções, a gente tem a função receptora, né? A função receptora ou sinalizadora. Essa função é muito importante, por causa que ela vai desencadear vários processos extrínsecos dentro da célula. Então, essa função ela vai ser dada por um arranjo de várias proteínas. No caso, nessa animação que a gente tem aqui no nosso slide, a gente tem uma proteína receptora, que é essa que parece um coraçãozinho. Abaixo dela, ela tem uma proteína mensageira, uma proteína tradutora. E a gente, para desencadear esse processo, a gente vai precisar de uma seguinte proteína, a sinalizadora. Ela está trazendo a mensagem. Ela pode ser uma proteína do sistema imune, que está dizendo assim, ó, vou mandar aquela proteína mensageira
uma proteína sinalizadora mandar uma mensagem para aquela célula. Então, na animação que a gente vai ver agora, a gente vê a proteína sinalizadora se anexar na receptora e ela já está levando uma mensagem. Essa proteína receptora, ele vai receber essa informação, ele vai, tipo, decodificar toda aquela informação e vai passar para a proteína tradutora. No caso, ela vai receber a mensagem, essa proteína que está embaixo, que parece um Pac-Man, tá ligado? E, após isso, ela vai viajar levando aquela mensagem para onde ela realmente tem que levar a informação para fazer aquela função ou alguma destruição, reconstrução dentro da célula. Essa proteína é muito importante no processo chamado apoptose. A apoptose, basicamente, é a morte programada da célula. É quando o sistema imune identifica que uma célula já está anciã, muito velhinha, está precisando sair daquele corpo, já não está mais fazendo efeito, ela está muito antiga. Então, ela manda mensagem para uma proteína sinalizadora, dizendo que, ó, morreu Maria Preá, tem que matar essa célula o mais rápido possível para renovar o estoque. A proteína receptora vai receber aquela mensagem e essa proteína tradutora vai levar a mensagem para toda aquela célula de que ela precisa se autodestruir. Após isso, a gente vai falar, por último, da movimentação dos fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles desempenham uma função muito importante, que é a movimentação para facilitar a fluidez da célula. Se ela tiver muito fluida, eles vão fazer pouco movimento. Se ela tiver menos fluida, ela vai fazer muito mais movimento, né? Então, essa é a importância do movimento dos fosfolipídios. Quais são os movimentos dos fosfolipídios? Tem o bombing, que é um movimento que ele fica pulando, né? Tipo, imagine o fosfolipídio pulando, como está na nossa animação, né? Ele fica pulandinho, né? E isso facilita na fluidez da membrana. A gente tem a flexão, que basicamente é o fosfolipídio abrindo suas pernas e fechando. A gente tem a difusão lateral, que é ele se movimentar livremente na membrana plasmática, de um lado para o outro, diagonal, frente, para trás, lado e outro. A gente tem a rotação, que é ele rodando no seu próprio eixo. E, por fim, a gente tem o movimento de flip-flop. Esse movimento de flip-flop, ele é o único que ele vai ter uma característica, tipo, principal dele. Ele vai ter uma função principal que só pertence a ele. O movimento que ele vai fazer é partir de uma monocamada para outra. Se a gente imaginar, a gente tem duas monocamadas aqui, e ele vai passar dessa de cima para baixo ou de baixo para cima, fazendo esse mesmo movimento que a gente vê nessa animação. Fazendo esse movimento. Ele pega a cabeça dele, vai virando até passar para outra monocamada. E qual a função principal que ele tem? É de sinalização. Alguns fosfolipídios e outros tipos de lipídios que compõem a membrana plasmática, ele tem uma função sinalizadora, ou seja, ele é em pouca quantidade. Às vezes tem 1, 2, 3 na membrana plasmática completa, e ele tem a mensagem, vamos supor, de produzir uma enzima. Então, ele vai, na hora certa, ele vai se movimentar da monocamada exterior para interior, mandando essa mensagem. Então, basicamente, são esses os movimentos que os fosfolipídios desempenham. E agora, para ver se vocês conseguiram, tipo, realmente fixar o assunto na cabeça de vocês, a gente vai fazer um questionário bem rápido mesmo, para vocês conseguirem botar na cabeça de vocês o assunto. Primeira questão, a gente vai ter o seguinte. Devido à sua composição química, a membrana é formada por lipídios e proteínas. Ela é permeável a muitas substâncias de natureza semelhante. Alguns íons também entram e saem da membrana com facilidade, devido ao seu tamanho. No entanto, certas moléculas grandes precisam de uma ajudinha extra para entrar na célula. Essa ajudinha envolve uma espécie de porteiro que examina o que está fora e o ajuda a entrar. No texto e na ordem em que aparece, a autora se refere, ou seja, a pergunta é o seguinte, ela deu 3 situações nesse texto. Se você for ver cada característica dessas 3 situações, a que ela está se referindo? Letra A, ao modelo mosaico fluido de membrana plasmática, à difusão e ao transporte ativo. Letra B, o modelo mosaico fluido da membrana plasmática, à osmose e ao transporte passivo. Letra C, a permeabilidade seletiva de membrana plasmática, ao transporte ativo e ao transporte. E letra D, aos poros de membrana plasmática, à osmose e à difusão facilitada. A gente vai deixar a pergunta, tipo, 5 segundos para aparecer a resposta correta, para ver se você consegue acertar a partir de agora. E a resposta correta é a letra A. Por quê? Quando ela fala que é composto por lipídios e proteínas, fluidez, ela está se referindo basicamente ao modelo de mosaico fluido da membrana plasmática. Quando ela fala que alguns íons, por ser pequenos, entram livremente dentro da célula sem precisar de ajuda, é a difusão. E ao transporte ativo, ela está se referindo quando ela fala que alguns são grandes
e precisam de uma ajuda de um porteiro, que seria a proteína transportadora de modo ativo, certo? A próxima questão, a gente tem uma figura ao lado e a gente precisa identificar relacionado às letras, né? Ou seja, o carboidrato é a letra P, a proteína globulosa é a letra J, a proteína integral, tipo de transporte, é a letra L, o colesterol é a letra R e o fosfolipídio é a letra K. Então, letra A, K permite a identificação de moléculas. Letra B, P é formada exclusivamente por aminoácidos. Letra C, R é formada por monossacarídeos. Ou letra D, L permite a passagem de algumas substâncias. Quem respondeu a letra D acertou. Por quê? Por causa que a letra L é uma proteína integral. E qual é a função principal dessas proteínas? É a função transportadora. Então, quando ele fala permite a passagem de algumas substâncias, ele está se referindo a essa função principal. Por último, a questão 3 fala o seguinte: os diferentes tipos de transplantes representam um grande avanço na medicina. Entretanto, a compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão transplantado. O componente da membrana plasmática envolvido no processo de rejeição é A. Colesterol, B. Fosfolipídio, C. Citoesqueleto ou D. Glicoproteína. E quem respondeu a letra D, mais uma vez, conseguiu acertar essa questão. Por quê? Quando a gente fala de colesterol, dá menos fluidez à membrana, regular a fluidez. Quando a gente fala de fosfolipídio, formar a bicamada. Citoesqueleto, estrutura. E qual é a função da glicoproteína, ou glicolipídio, ou o carboidrato? É reconhecimento celular. Então, se é uma célula que não pertence àquele corpo e ele conseguir identificar, ele não vai conseguir se dar bem com aquela célula e vai rejeitar o órgão. Então, por isso, a letra D é a correta. Então, pessoal, vamos falar agora sobre as organelas que estão presentes na célula. Qual é sua composição e quais funções que cada organela contém? Então, o que são organelas? As organelas são estruturas que estão presentes no citoplasma da célula. Elas são responsáveis por todo o funcionamento da célula. Então, assim como a gente tem no nosso corpo humano o cérebro, o intestino, cada um com sua função, a célula também possui algumas organelas, onde cada uma apresenta a sua própria função para que a célula realmente funcione. Então, essas organelas, elas estão presentes em células eucariontes. Quem lembra o que são células eucariontes? As células eucariontes são aquelas em que o DNA está circundado por uma membrana chamada carioteca. Lembram? Então, essas organelas que a gente vai estudar, elas podem ser envoltas por uma membrana ou não. A gente vai estudar hoje as organelas que são envoltas por uma membrana. Então, aqui temos a figura de uma célula vegetal com suas organelas e uma célula animal. Então, vamos começar primeiramente pelo núcleo. O que é o núcleo? O núcleo ele é o centro de controle de atividade da célula. É nele onde fica armazenado todo o material genético, é onde ocorre a síntese de proteínas e o processamento de diferentes tipos de RNA. Então, o núcleo ele é formado por uma estrutura chamada carioteca, como eu havia falado antes. A carioteca, ela possui duas membranas, a membrana interna e a membrana externa, e entre elas possui o espaço perinuclear. Esse espaço perinuclear, ele é estreito, ele fica entre essas duas membranas. Além disso, como vemos na figura, no núcleo tem esses pontinhos chamados poro nuclear. Esse poro nuclear são algumas perfurações no envelope nuclear, que é a carioteca. Ele serve para que algumas estruturas atravessem a membrana. Então, algumas estruturas entram e saem através desses poros. E o retículo endoplasmático? Eles são organelas com muitas membranas que constituem um tipo de rede. Então, ele é formado por túbulos que possuem essas cisternas interligadas. Como vocês podem ver na figura, temos o retículo endoplasmático liso, que é esse em laranja. Ele tem a função de produzir lipídios.
E também ele participa da desintoxicação de substâncias tóxicas, ou seja, ele vai neutralizar algumas substâncias dentro do organismo. E o retículo endoplasmático rugoso ou granular, ele participa da síntese de proteínas solúveis e integrais na membrana. Então, a síntese de proteínas, que é a produção de proteínas, é um processo bem complexo, que a gente vai verificar isso melhor na próxima aula. Mas é um processo que depende também de outras organelas. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai participar desse procedimento de produção de proteínas. Então, como é a estrutura do retículo endoplasmático rugoso? Ele é formado por membranas que se assemelham a sacos achatados e também possui ribossomos associados na superfície. Como vocês podem ver na imagem, essa parte em vermelho é o retículo endoplasmático rugoso ou granular e tem alguns pontinhos em vermelho também, que são os chamados ribossomos. Os ribossomos são algumas estruturas que também estão relacionadas com a síntese de proteínas, certo? E, como vocês podem ver, o retículo endoplasmático rugoso, ele também está muito perto do núcleo, essa parte em roxo que vocês estão vendo na imagem. Então, a gente tem também na célula uma estrutura chamada complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele recebe esse nome Golgi devido a um citologista chamado Camilo Golgi. Ele que descobriu essa estrutura da célula. Então, como ela é? Ele é formado por compartimentos discoides, como está na imagem, chamados cisternas de Golgi. E é uma estrutura polarizada com duas faces, que tem a face cis, que é essa que está voltada para o retículo endoplasmático rugoso, que a gente viu anteriormente. Essa face cis, além dela, tem a face trans, que está em oposição à face cis, ou seja, do lado oposto, e tem relação direta com o retículo endoplasmático liso. Então, o complexo de Golgi, ele tem a função de receber os lipídios e proteínas do retículo endoplasmático e ele vai direcionar para os seus destinos. Então, enzimas, hormônios, muco e também outras substâncias que são armazenadas e secretadas pelo complexo de Golgi. Então, na célula também temos uma estrutura chamada lisossomo, que são algumas organelas citoplasmáticas originadas do complexo de Golgi, que a gente já viu. Os lisossomos, eles possuem algumas enzimas digestivas que degradam organelas intracelulares mortas por meio de endocitose. Então, como é que ele vai digerir essas organelas? Através de enzimas digestivas, como as peptidases, elas digerem aminoácidos, as nucleases, que digerem ácidos nucleicos, e as lipases, que digerem lipídios. Além disso, o lisossomo, ele é uma estrutura formada por uma esfera. Ele é uma estrutura esférica, delimitada por uma membrana e formada por uma camada lipoproteica. Além do lisossomo, a célula também possui os endossomos. Então, o material que foi endocitado pelo lisossomo deve passar primeiramente por uma série de organelas que são chamadas os endossomos. Os endossomos são compartimentos de formas variadas, eles estão no complexo de Golgi e na membrana plasmática. Eles vão endereçar algumas partículas digeridas pelos lisossomos para alguns locais específicos. E, além disso, temos os peroxissomos, na verdade, eles são compartimentos vesiculares, ele tem enzimas também que são enzimas oxidativas, diferente do lisossomo. Lisossomos são enzimas digestivas. E essas enzimas oxidativas, elas estão em muita quantidade e vão realizar a quebra de ácidos graxos. Então, elas participam do processo de desintoxicação da célula. E agora, as mitocôndrias. A mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular, que é um processo também muito importante para a célula, porque é através da respiração que é formado o ATP. O ATP serve para dar energia. Então, as organelas, as
mitocôndrias são organelas relacionadas com o processo de respiração celular. Então, elas são formadas por uma dupla membrana, que é a membrana externa, lisa, e a membrana interna, formada por essas cristas mitocondriais. E, além disso, também tem um espaço intermembranar. Ela possui o DNA próprio e também tem a capacidade de se reproduzir. Então, agora vamos ver uma estrutura que está presente em plantas e organismos fotossintetizantes, que são os cloroplastos. Os cloroplastos, eles possuem uma cor verde por conta da presença de clorofila. Então, a gente vai encontrar apenas em plantas, organismos como bactérias e protistas. Então, o cloroplasto está relacionado com a função de fotossíntese e é formado também por duas membranas lipoproteicas, que é a membrana externa, que é lisa, e a interna, que também tem dobras em seu interior, como é mostrado na imagem. Então, temos também uma estrutura chamada vacúolo. O vacúolo são estruturas celulares envolvidas também por uma membrana plasmática. A função dele é regular o pH, controlar a entrada e saída de água por osmorregulação, armazenar substâncias, fazer a digestão e também excretar resíduos. Então, geralmente, os vacúolos são esféricos, mas também podem ser alongados, dependendo da célula que ele está inserido. Então, temos 3 tipos de vacúolo. O vacúolo de armazenamento, que é encontrado geralmente em célula vegetal e armazenam substâncias como carboidratos, toxinas, proteínas. Os vacúolos digestivos, que são típicos de células fagocitárias, fazem a digestão intracelular, e também os vacúolos contráteis, que também são chamados de pulsáteis. Eles estão presentes em organismos mais simples, como protozoários, e controlam também a entrada e saída de água. Então, pessoal, esses são os principais organelas membranosas que estão presentes na célula, e aqui vocês podem ver a célula completa, onde é que está cada estrutura. Vejam que cada uma está uma relacionada com a outra, cada uma possui uma função específica. Lembra que eu falei que no corpo humano nós temos os nossos órgãos, cada um responsável por uma determinada função, e com a célula não é diferente. Então, pessoal, vamos agora responder um questionário para fixar o assunto, tá? Então, questão 1. O retículo endoplasmático geralmente tem 2 porções, classificadas em granular, rugoso, e a granular, liso. A porção do retículo chamado de granular ou rugosa está relacionada com a produção de proteínas e recebe essa denominação em virtude da presença de lisossomos aderidos ou mitocôndrias aderidas, peroxissomos aderidos ou ribossomos aderidos. Então, vocês lembram o que é que está associado ao retículo endoplasmático rugoso? Temos um tempo aí de 5 segundos para vocês responderem. Então, quem falou ribossomos aderidos, acertou. As outras estruturas não estão relacionadas diretamente com o retículo endoplasmático granular. São os ribossomos que estão aderidos a essa estrutura. Então, vamos para a questão 2 agora. Qual organela é responsável por receber lipídios e proteínas do retículo endoplasmático e direcionar para o seu destino? A gente viu isso. Qual seria? O complexo de Golgi, o núcleo, endossomos ou cloroplastos? Tempo. Quem respondeu letra A é o complexo de Golgi. Ele que vai direcionar as proteínas que foram produzidas no retículo endoplasmático para o seu destino. E agora, terceira questão. Qual das alternativas abaixo é a função das mitocôndrias? Então, letra A seria promover estabilidade mecânica, respiração celular, síntese de proteínas ou controlar a saída de substâncias da célula. As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. Então, quem respondeu letra B, acertou. Então, é isso. Estudem a matéria, revisem o assunto
e respondo as questões que serão mandadas para vocês, tá? Revisem, então até a próxima aula. Tchau!